Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do nosso curso do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec Rio Preto, 2021. Hoje, seguindo com esse capítulo maravilhoso, denominado Bem-aventurados aflitos, e estudando mais pormenorizado o item 14 ao 21. Na terça-feira que vem, faremos o encerramento desta parte que traz muitas coisas para as nossas reflexões diárias. Aqui fazendo uma breve recordação do que a gente viu na semana passada, o primeiro item lá, a Justiça das Aflições, onde Kardec vai nos explicar por que tem uns que aparentemente têm uma vida perfeita, até às vezes do ponto de vista material, mas outros que sofrem pouco durante a vida com sofrimentos maiores, e outros que também vivendo no mesmo planeta, às vezes no mesmo país ou na mesma cidade, sofrem tanto de pobreza quanto doença e às vezes aflições morais. Então, Kardec vai trazer, através dos ensinamentos do Cristo e com os conhecimentos espíritas, a justiça de Deus, né? E essa justiça de Deus, ela vai acontecer através da reencarnação, onde a gente muitas vezes sofre aquilo que fez no passado. Essas causas dessas aflições, ou seja, o porquê que a gente sofre tanto aqui, ele está relacionado, então, como vimos, com erros de encarnações passadas e erros da encarnação atual. Sempre que cometemos esses erros, em algum momento, pela lei de ação e reação, nós teremos que ressarcir o próximo para entrarmos em equilíbrio com a divindade, que é o nosso objetivo. Outra causa de aflição que vimos são as provações, que são como se fossem provas que a gente sofre na escola para poder passar de ano e mostrar que a gente aprendeu. Então, muitas vezes o sofrimento não tem a ver com o erro do passado, e sim provas que demandamos para aprendermos com elas e mantermos a nossa evolução. E algumas causas que são raras são as missões, espíritos já completistas, espíritos puros, que vêm em missão na Terra para nos ajudar, mas que também podem sofrer. O outro item foi o esquecimento do passado, onde Kardec mostra a importância de se esquecer as outras encarnações para que possamos atuar com o nosso livre-arbítrio na melhora, no aprimoramento e aproveitar ao máximo essa nova encarnação. Todos esses itens podem ser revistos por vocês nos itens que antecedem essa aula de hoje. E aí a resposta que a gente deu, né? A gente fez na aula passada. Por que bem-aventurados os que sofrem? Mas por que será que Jesus diz que aqueles que sofrem têm um bom futuro, têm uma boa ventura? Pois eles estão pagando as suas dívidas e têm a oportunidade de crescer. Sempre que a gente está devendo para alguém, não tem coisa melhor do que pagar essa dívida. Então, o Espiritismo entende a necessidade do sofrer até para quitarmos com o próximo e com Deus os erros que cometemos no passado. Então vamos lá, para começarmos esse bate-papo, eu estou trazendo aqui para vocês essa bela pintura atribuída a esse pintor Robert Martineau, chamada O Último Dia na Antiga Casa. E quando a gente analisa este quadro, cuja família está se despedindo da sua casa, percebemos que os problemas do marido decorrem de bebida, de apostas. Então nós vemos ali ao fundo as armaduras, vemos ali foto de cavalos, provavelmente aposta nos cavalos, e que o dono da casa ele já vem introduzindo o filho nos vícios requintados, né? Mas olhando o rosto dele,
A gente vê que ele não é nenhum monstro. Tem um sorriso bonito, despreocupado, não é uma coisa forçada. E a gente imagina que ele quer deixar todo mundo feliz, mas infelizmente, pelo que a gente está vendo, ele não é muito confiável e descaminha fácil das coisas que deveria estar seguindo. Podemos pensar que esse acúmulo de pequenas leviandades foi o que levou à necessidade da venda da propriedade. A gente vê lá os mais velhos desanimados, a esposa bastante triste, e a gente vai pensar que esses pequenos vícios, deixar de lado as necessidades verdadeiras da vida e a busca às vezes de prazeres, levou ou trouxe a esse sofrimento que a família vem passando e que foi retratado nesse quadro. Então, trazendo para a nossa realidade, nós podemos nos avaliarmos também, né? Esse é o objetivo aqui do curso do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós tentarmos trazer para a nossa vida as coisas que Jesus nos ensina e tentar abrir os nossos olhos para os nossos erros. Então, muitas vezes, pequenos vícios, abusos aí alimentares, às vezes promiscuidade, jogos de azar, bebida. Muitas vezes nós estamos inconformados com a vida, não aceitamos a nossa profissão, achamos que ganhamos pouco, ou tivemos a perda de alguém querido, um filho, ou uma mãe, um pai, ou não casamos, vivemos na solidão, ou estamos casados, mas vivemos solitários dentro dos nossos relacionamentos. O egoísmo de estar sempre fazendo aquilo que quer sem medir as consequências, desrespeitando familiares, não colaborando no lar, não tendo paciência. São coisas que a gente nota que estão presentes muitas vezes nos nossos dias a dia e que vão se acumulando, como a gente viu no quadro passado, em que vícios, jogos trouxeram a uma falência, inclusive material da família. Olha lá, gente, no nosso dia a dia, quantas vezes que a gente não fica aí emburrado, irritado, nervoso, às vezes no trabalho, em casa. Quantas vezes a gente não fica desiludido, cansado das coisas, depressivo? Não são posturas que muitas vezes a gente encontra na nossa rotina? Hábitos ruins, por exemplo, de não fazer nada, ficar jogado na televisão, no celular, no computador. Às vezes pessoas que vivem só para se divertir, uma ausência total de pensamentos enobrecedores ou de ajuda do próximo, ou às vezes sem trabalho, ou não quer trabalhar, ou é acomodado. E os pensamentos fixos, né? O medo de envelhecer, a insatisfação, o culto excessivo com o corpo, o desejo só de ir atrás de bens materiais, pensamentos às vezes de traição, inveja de amigos, invejas às vezes do patrão ou de colegas de trabalho que são mais bem-sucedidos, pensamentos às vezes negativos, né? Pensamentos fixos, às vezes de raiva do próximo, do vizinho ou de algum familiar, e às vezes até de vingança. São coisas que a gente nota que estão presentes no nosso dia a dia também. Estes pequenos, então, deslizes morais nos propiciam vibrarmos em estado negativo e pessimista. Essa rotina lenta e repetitiva de atitudes tornam os nossos rotina de vida automatismos nos quais a gente vai sempre estar fazendo a mesma coisa. Ao passo que, quando estamos amparados por Jesus, no estudo espírita, nós temos a oportunidade de abrir a nossa mente e tentar fugir dessa coisa automática que é
a vivência material, que é a vivência na Terra. Então nós estamos sempre agindo da mesma maneira e, na maioria das vezes, na maneira errada. Essa introdução, pessoal, nos traz agora a esse item aí, que é o item 14 do nosso Evangelho, que é o nosso primeiro item da noite, denominado o suicídio e a loucura. Então, já que o tema é aflições, Kardec coloca esse item aí, loucura e suicídio. E aí ele traz para a gente essa frase, para a gente raciocinar. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura e também os de suicídio é devido à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Ou seja, é o jeito pelo qual as pessoas que cometem o suicídio ou ficam, entre aspas, loucas, né, as doenças psiquiátricas graves, né, elas são pela maneira como estas pessoas encararam as dificuldades que vieram na vida. E aí ele traz essa concepção para a gente, na medida que a pessoa não consegue aguentar essas vicissitudes, essas dificuldades. E isso vai trazer o quadro de loucura e de suicídio. Então a gente vai entender que pela nossa questão moral, porque se a gente fosse espírito perfeito, a gente não teria problema nenhum. E principalmente pela falta de confiança em Deus ou pela presença constante do materialismo. Essa propagação que existe na Terra de ideias materialistas, segundo Kardec, é o veneno que inocula em grande parte das pessoas o suicídio. O que seria, então, forças que a gente não tem como suportar? Parem para pensar, gente, o que não tem como a gente suportar? Pensem com vocês um pouquinho. O que você não suportaria? Não é difícil a gente pensar. Uma coisa só é insuportável se ela não tem fim. Que seja uma dor. Se ela for uma dor que uma hora vai acabar, a gente vai saber que isso vai passar. Se for, por exemplo, a perda de alguém, a partir do momento que a gente acredita em Deus, acredita na vida após a morte, em algum momento a gente vai se encontrar com essa pessoa. Seja um estado de penúria material intenso, acreditando em Deus, a gente sabe que isso vai passar, porque todos são iguais perante a Deus, nenhum sofrimento é eterno, tudo passa. Então, quando a gente fala de materialismo, nós estamos falando daquelas pessoas que vivem voltadas a essa existência, que na maioria das vezes não acreditam em Deus e que colocam todas as suas forças à vida atual. E aí, realmente, se a pessoa acredita que tudo acaba aqui, ela não vai acreditar que se possa passar. E aí realmente fica muito difícil a pessoa aceitar essas vicissitudes que Kardec fala, e aí ela vai poder, às vezes, chegar a quadro de loucura e às vezes de suicídio. Ao passo que, tendo a crença em Deus, acreditando na imortalidade da alma, nós vamos pensar, raciocinar e nos convencer de que a nossa vida é eterna, de que nós somos muito pequenos diante do universo, que as nossas dificuldades não são as maiores. E aí a gente vai criar uma resignação para podermos realmente tolerarmos esse sofrimento e suportarmos, porque são sofrimentos muito difíceis, todos esses que a gente está falando. Infelizmente a gente não tem tempo aqui de entrarmos nesse assunto, né, mais a fundo, o suicídio, mas Kardec coloca ali, o Espiritismo mostra-nos o próprio suicida, revelando a sua situação infeliz e prova
que ninguém viola a lei de Deus impunemente. Então, Kardec ele vai falar para a gente que o suicídio não vai ajudar em nada, pelo contrário, vai piorar. Através das comunicações do mundo espiritual, nós vamos entender esses fenômenos. Então eu trouxe para vocês aqui essa parte aqui do céu e inferno, está presente ali na página 247. Eu vou colocar ali como anexo para vocês, e vocês vão ler lá sobre uma pessoa que é o suicida da Samaritana, que 7 anos após o desencarne por suicídio, entrou em contato com Kardec à época, e Kardec transcreve no livro Céu e Inferno. Então, a título de complemento aí sobre o suicídio, nós temos essa dica aí para vocês, se vocês quiserem se aprofundar no tema. Aí uma imagem, uma fotografia feita em Moscou, na União Soviética antiga, 1966, ilustrando aí um casal em processo de divórcio. Então, às vezes, se faz necessário a gente sentir na pele a dificuldade. E aqui fica bem ilustrado o sofrimento que esses dois estão passando, a título de colher aquilo que plantaram, talvez, durante o relacionamento, ou as coisas que deixaram de fazer para que nesse momento talvez eles estivessem melhor. Então, o homem ele vai ter a possibilidade de sofrer as suas vicissitudes, né? Esse sofrimento, essas aflições, dependendo da capacidade de lidar com as dificuldades, né? Maior é o sofrimento quanto a pessoa considera mais longo. Aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual, ele aumenta a sua visão, né? Ele tira a visão puramente corpórea, ele coloca lá a possibilidade da presença do infinito, da eternidade, e a pessoa vai entender que todo aquele sofrimento, por maior que seja, vai ter um momento de se passar. E a partir do momento que ela acredita isso, ela vai encarar esse sofrimento de uma maneira mais positiva, que é o nosso objetivo maior. E esse próximo item aí é um item que é fundamental para nós espíritas entendermos. É esse item aí, bem e mal sofrer, o número 18 do nosso capítulo 5, é uma comunicação do Lacordaire, foi feita em 1863. E lá a gente vai encontrar aquela pergunta que a gente fez semana passada: por que vão ser consolados aqueles que choram? Né? As pessoas elas vão sofrer pela dificuldade do status moral, vão sofrer por estarmos ainda num ponto evolutivo, que é o planeta de provas e expiações, que é o planeta, que é o mundo onde o sofrimento está presente. E essas pessoas que estão sofrendo, que são todos nós que estamos aqui estamos sofrendo, não tem jeito. Só serão consolados os que sofrem suas provas com resignação e paciência. Então é importante a gente entender isso, gente. Quando fala ali bem e mal sofrer, é fundamental a gente entender que como estamos passando pela dificuldade é o que vai nos trazer o equilíbrio e o crescimento espiritual. Muitas vezes a gente fala: meu Deus do céu, esse karma que Deus me deu, esse fulano que veio na minha vida, esse meu patrão, essa minha doença, eu estou pagando minhas dívidas. Calma, talvez você não esteja pagando suas dívidas. Você só vai pagar as suas dívidas se você estiver sofrendo estas provas ou estas expiações, essas dificuldades, bem, aceitando, agindo com resignação, tendo fé em Deus, orando, tendo paciência com a dificuldade. Então, esse item é um ponto que é fundamental na nossa tomada de decisões. Vou aceitar as minhas dificuldades e tentar superá-las,
Ou vou achar que vou ficar sofrendo, vou ficar reclamando e isso é o suficiente para evoluir. É importante que o espírita entenda muito bem a questão do karma. Santo Agostinho também está muito presente na codificação, em várias passagens, né? Foi um dos espíritos aí que mais ajudaram Kardec a formular todo o espiritismo. E Santo Agostinho era um profundo estudioso e ele traz aqui, esse item aqui, que é o nosso item 19, o mal e o remédio. O mal seria o sofrimento. E qual que seria o remédio? Então ele começa ali falando nesse item que vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz dos profetas não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Então, como que é a nossa vida, né? Quais são os nossos objetivos na vida? Muitos de nós vivemos esperando aí o fim de semana, sexta-feira. Muitos de nós vivemos esperando as férias. Muitos de nós vivemos esperando os momentos de lazer, de prazer, às vezes materiais, né? Sair para jantar, reunião com os amigos, encontrar familiar, coisas diferentes. Aqui ele deixa bem claro que nós não estamos aqui para paraísos de delícias, né? Vós que nele vieste viver, né? Nós que viemos aqui para esse planeta, esperai, portanto, lágrimas pungentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vos ter querido provar. Então, por pior que sejam as nossas dificuldades, mesmo assim, a gente tem que agradecer a Deus. Olha que pensamento diferente do que a gente tem geralmente, né? Geralmente, como a gente vinha falando, né, a gente quer o bem bom, a gente só está, às vezes, contente com os momentos de satisfação. E aqui é o contrário, ele fala para a gente bendizer o Senhor, ou seja, obrigado, Senhor, pelos meus sofrimentos. Então, o mal, nós estamos vendo que é extremamente necessário à visão de Santo Agostinho. O sofrimento, ele é uma coisa fundamental para a gente. E o remédio? Então ele diz lá, que remédios, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível, a fé, voltar os olhos para o céu. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos, vamos pensar lá que a gente está num leito de hospital ou que a gente está muito mal de saúde. Vamos pensar que a gente foi demitido do trabalho. Vamos pensar que a gente perdeu um ente querido agora. Se nesses momentos cruéis cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé, meus irmãos, é o remédio certo para o sofrimento, nos diz Santo Agostinho. Aqui eu queria fazer um comentário com vocês sobre um tema atual, né, que é o tema do coronavírus. Esse período aí que estamos passando de isolamento social, presos em nossos lares, muitos distantes dos nossos pais idosos, mas principalmente aqueles que estão sofrendo com a ansiedade, né, que isso tudo está trazendo. Será que eu vou ficar bem? Será que alguém da minha família vai vir a morrer? Né? A gente tem visto muita gente acentuar os quadros de ansiedade. A gente vê as pessoas que estão acompanhando as notícias no dia a dia e são só notícias ruins. Parece que os jornais, as televisões, a internet só quer trazer coisa ruim, né? Então, este sofrimento deste período, esse sofrimento que a gente está passando, todas essas amarguras,
elas podem e devem nos ensinar alguma coisa. Nós precisamos refletir sobre esse período. E a reflexão que a gente precisa fazer enquanto espíritas é realmente o que Santo Agostinho nos diz. Nós precisamos ter fé. A gente precisa acreditar em Deus. E acreditar em Deus passa-se, né, pela possibilidade de desencarne, tanto nosso quanto de membros, né, de entes queridos que estejam perto de nós. É lógico que a gente não quer que ninguém morra, mas vai acontecer no momento ou outro. Nós precisamos ter fé em Deus, de que um dia nós vamos nos reencontrar e aí nós teremos lá uma comunhão mais eterna, que é a comunhão espiritual. Então, até nesses momentos de crise, é importante o remédio que é a fé em Deus. Isso pode nos ajudar bastante a superar essas dificuldades. Olha o item seguinte aí, o item de número 20. A felicidade não é deste mundo. O cardeal Morlot também viveu na época de Kardec e depois volta para trazer o seu aprendizado lá do mundo espiritual. E olha que interessante que ele traz, né? Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição da existência. Então aqui ele está levantando para a gente, lembrando que a gente está falando de aflição, né, de sofrimento, que uma das principais razões de sofrer da nossa sociedade, né, daquela época e hoje com certeza também, é a falta de fortuna, a falta de poder e a falta de beleza, ou de juventude, ou de saúde. Então ele coloca três condições de sofrer. E aí ele lembra que Jesus nos convida a pensarmos que a felicidade não é deste mundo. Então aqui a gente traz como um exemplo aqui dessa condição, grandes estrelas, né, de Hollywood ou pessoas muito famosas que sem dúvida nenhuma tiveram toda a beleza do mundo, juventude, que sem dúvida nenhuma tiveram todo o poder pela sua fama de abrir qualquer porta possível, aonde passavam eram muito bem recebidos, amados, e que com certeza também viveram com muito dinheiro, né? Fruto aí da sua fama e do culto que a nossa sociedade tem por essas estrelas aí do rock, atores, jogadores de futebol. E a gente percebe que mesmo tendo a junção desses três, riqueza, poder e beleza, a felicidade não está ali. São dois exemplos aí, a Marilyn Monroe, né, e o Elvis Presley, duas pessoas que tiveram de tudo e mesmo assim não foram felizes e acabaram tristemente suas vidas na Terra pela via do suicídio, né? Ou suicídio indireto ou suicídio direto. Então a gente vê que realmente o cardeal Morlot tem razão. A felicidade não pode ser desse mundo, porque mesmo pessoas que têm tudo acabam tristemente as suas vidas. E aí ele diz lá que no nosso estado atual de evolução, o conceito de felicidade que possuímos é puramente material. Então, todas as vezes que aconteça alguma coisa que fuja da normalidade material, isso não vai nos trazer sofrimento. Vamos colocar lá que a gente é demitido do trabalho e que a gente fica numa condição financeira diferente da que a gente tinha antes. Isso vai trazer um sofrimento grande para todos nós. Por quê? Porque a gente não acredita em Deus, a gente não tem fé e a gente não prioriza na nossa vida atitudes de bem, atitudes de pensamento no próximo.
Nós vivemos no nosso orgulho, no nosso egoísmo, de não perder o nosso padrão social, ou de não perdermos, às vezes, as facilidades que aquele dinheiro vem nos trazendo. Então, esse item, ele chama muito a nossa atenção, para que a gente possa realmente, meus irmãos, focarmos nossa vida nos conceitos eternos, porque é isso que é, no futuro, aquilo que vai nos trazer realmente uma felicidade duradoura, que é bem diferente dos casos que a gente viu antes, em que existe falência na felicidade terrestre de todas as formas. A principal forma é a falência do envelhecimento. É inevitável que a gente vai encontrar a morte. Então, como que uma pessoa materialista ela pode ser feliz sabendo que ela vai morrer, que o corpo vai deteriorar, né? Vamos focar no mais alto, vamos focar nos conhecimentos de Deus e nos princípios de que a gente vai durar muito, muito tempo, né? Que somos já espíritos milenares e que vamos continuar nessa nossa trajetória, se Deus quiser, com muita alegria e força para superarmos as dificuldades. Então, aqui mais uma vez, Santo Agostinho, trazendo aquela mensagem que nós devemos fixar nas nossas mentes, nos preparando para os momentos de angústia. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver fé como apoio, será colocado sob a proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Gente, vamos pensar nos nossos momentos de maior dificuldade. Cada um vai fazer uma mentalização no momento que a gente mais sofreu nessa encarnação. Saibam que estes momentos são as primeiras notas de alegria da eternidade. E ele complementa: sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ela pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória do Senhor. E como a literatura espírita nos comprova isso. Quem leu lá o Paulo e Estevão, todo o sofrimento que Paulo passou no seu apostolado, nas suas viagens, prisão, apedrejamento, e tudo que esse espírito, né, sofreu no momento do desencarne, ele foi recebido nada mais, nada menos do que por Estevão, por Abigail, sua esposa, e por Jesus. Então, quer uma existência mais completista do que essa, e uma existência de puro sofrer, mas que é recompensada no momento oportuno, que é no desencarne, onde a gente se livra do corpo pesado, onde a gente se livra das tentações presentes aqui na Terra e, de acordo com a nossa capacidade espiritual, nós vamos frequentar ambientes espirituais que serão muito ou trarão muita felicidade a todos nós. O último item aí do nosso bate-papo, lembrando mais uma vez, aqui nós estamos falando das aflições, dos sofrimentos, e uma das aflições que a gente passa na Terra é, sem dúvida nenhuma, a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quem traz essa mensagem é o espírito de Sanson. A morte prematura é quase sempre um grande benefício. Opa! Então, pais e mães que têm a infelicidade, a tristeza, que passam pelo momento de desespero, de perder um bebê ou de perder um filho, de perder uma filha que foi levada às vezes por uma doença, um câncer, ou vítima de alguma violência, um acidente de carro, um afogamento. A morte prematura, está dizendo aqui o espírito de Sanson,
é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Então, esse espírito que está indo embora mais cedo, ele vai ficar longe de toda essa dificuldade que é viver na Terra. Quando não eternamente, indo para outros mundos, ou se preparando para, às vezes, viver numa época em que o mundo já esteja mais aperfeiçoado. Então, o Espiritismo fala que a gente não tem por que sofrer, né, com mortes prematuras. Ou eu não diria nem a palavra sofrer, a gente não tem por que se desesperar com as mortes prematuras. Sofrer, a gente vai sofrer pela perda, né? Mas a gente não deveria se desesperar, porque esse espírito, às vezes, ou ele está se livrando desses problemas da vida que a gente tem atual, ou muitas vezes esse espírito não estava preparado para viver esse momento e ele poderia ser arrastado à perdição. Então, Deus, né, através de um mecanismo, que é um mecanismo da lei de ação e reação, da avaliação da capacidade espiritual de cada um, ele vai promover esse desencarne precoce. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. Nada é por acaso. Então, isso vai ser trazido em benefício do próprio desencarnante, como muitas vezes em benefício àquele casal ou aos pais que perderam a criança ou o jovem numa idade tenra. Então, lá no Livro dos Espíritos, complementando, pergunta 199. Por que a vida se interrompe com frequência na infância? A duração da vida da criança pode ser para o seu espírito complemento de uma vida interrompida antes do termo devido, e sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Então, fazendo um exercício aqui e deixando bem claro para vocês que é um simples exemplo, isso não quer dizer que acontece com todo mundo, existe infinidades de condições que podem levar as pessoas perderem os filhos. Mas vamos colocar que numa outra encarnação, um casal de jovens engravidou e eles decidiram por, às vezes, naquela época, naquela condição, eles optarem pelo aborto criminoso. Muitas vezes aborto até que em alguns lugares é permitido pela lei, né, dos homens, mas a gente sabe que o aborto é um crime perante a lei de Deus, que é a lei da vida, é a lei do amor. Então este casal, eles podem, numa outra encarnação, virem e provarem da perda daquela criança. Isso seria para eles tanto uma expiação, pois eles estariam perdendo alguma coisa que eles provocaram no passado, como às vezes até uma prova, uma coisa que eles demandaram, né, que acontecesse, para que eles aprendessem alguma coisa com essa situação de perda. Então, quando um casal perde uma criança, tem-se que aprender muitas coisas. A primeira delas é a fé em Deus. Nós temos que acreditar que existe alguma coisa além da terra. A outra coisa que a gente tem que aprender quando a gente perde alguma coisa, seja do ponto de vista material, seja de um ente querido, né, uma criança que nem está sendo falado aqui, é a importância da gente aceitar que nem tudo é de acordo com a nossa vontade. É passar pela nossa experiência, que às vezes é traumática, a importância de deixarmos o egoísmo de lado. Vejam, eu quero o meu filho ao meu lado, eu quero o meu bebê que se foi ao meu lado, mas e Deus? Deus quer isso?
né? Que seja feita a vossa vontade, está lá na oração do Pai Nosso. Então, que seja feita a vontade de Deus, não a nossa. Então, nós vamos engolir o nosso egoísmo e vamos ter a oportunidade, mais uma vez, de ter o crescimento espiritual, mesmo que seja com uma coisa dolorosa, como é perder, às vezes, uma criança, né? Ou um filho, ou às vezes algum parente próximo numa idade como essa. Então, caminhando aí ao final da nossa reunião de hoje, a respeito da perda das pessoas amadas. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 936, Kardec interroga os espíritos superiores. Como as dores inconsoláveis dos que ficam na Terra afetam os espíritos que partiram? Então a gente sabe que não é fácil, mais uma vez dizendo, não é fácil perder um ente querido, uma pessoa amada. Desde que pode ser um filho, pode ser uma esposa, um marido, às vezes um pai, uma mãe, um irmão. Não é fácil a gente perder. Mas aqui Kardec está interrogando o que acontece com quem fica tão amargurado, sofrendo tanto, entra em depressão, não tem outro pensamento na vida do que esse fato que aconteceu. O que essas dores inconsoláveis elas podem afetar esses espíritos que desencarnaram? O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou. Mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente. Então, sofrer demais e só ficar pensando naquele que se foi afeta penosamente esse espírito. Porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que os deixou. Então, gente, esse sofrimento muito intenso, muito duradouro, que ultrapasse os níveis, digamos assim, esperados da pessoa, ele vai provocar naquele que desencarnou uma tristeza. Vamos supor que essa pessoa que desencarnou precocemente seja já um espírito bom, um espírito mais evoluído. Se ele olha lá na Terra e vê aquele pai, aquela mãe sofrendo muito, ele fica triste porque o pai e a mãe não têm fé em Deus, porque se tivesse fé em Deus de verdade, acreditaria num reencontro que não vai durar muito, né? E ele fica triste também porque vendo que a pessoa fica paralisada no sofrimento, ou seja, ao invés de ir para o bem sofrer, a pessoa está indo para o mal sofrer, o próprio espírito que desencarnou sabe que esse reencontro pode demorar para acontecer. Porque se a pessoa supera bem a sua dificuldade, ela vai desencarnar num status espiritual que vai a permitir uma locomoção no mundo espiritual e visitar quem ela quer. Agora, se ela desencarna mal, ela vai ficar restrita ao campo vibracional que ela permaneceu. Muito bem, meus amigos. Então, este era o nosso assunto de hoje. A gente entende que é um assunto difícil, a gente lidar com os nossos problemas. Muitas vezes a gente vê que a gente não está fazendo aquilo que a gente deveria estar fazendo. Isso é normal em quem estuda o Espiritismo. O Espiritismo nos traz uma certa responsabilidade que faz com que a gente olhe para trás e veja, puxa vida, quanta coisa que eu fiz que eu poderia ter feito diferente. Mas isso não pode ser motivo de desânimo para a gente. Então eu trouxe aqui essa passagem até para a gente encerrar aí o nosso bate-papo com uma história muito legal que vale a pena essa reflexão. Certa vez, um amigo do Olavo Bilac, né, o nosso poeta, estava triste, amargurado com um sítio que ele tinha e que o sítio só dava
despesa, que ele gastava muito dinheiro, que ele quase não frequentava o sítio e que ele estava de saco cheio, para falar o termo verdadeiro, com a casa lá e queria vender. E aí ele, amigo do Olavo Bilac, ele falou: Olavo, faz aí um trechinho que eu vou publicar no jornal, você conhece a propriedade? Você faça por gentileza aí anunciando alguma coisa da propriedade e eu publico no jornal que eu vou colocar para vender. Eu não aguento mais isso. E o Olavo Bilac, facilmente, né, pegou um papel, uma caneta e escreveu: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. E encaminhou para o seu amigo para que servisse de inspiração àquele comprador que pudesse se interessar por esse. Passado um tempo, o Olavo Bilac encontrou esse amigo e perguntou: e aí, vendeu a casa? O que ele se surpreendeu quando o amigo falou para ele, falou: Olavo, pelo amor de Deus, depois que eu li o que você escreveu da casa, eu não imaginava que ela era tão boa desse jeito. E na hora eu nem pus para vender. Eu desisti da ideia baseado no que você escreveu e abri meus olhos e vi que realmente o que eu tinha era muito bom, mas eu não valorizava. E isso acaba acontecendo com a gente também, né, meus irmãos? Muitas vezes a gente fica olhando dos outros, muitas vezes a gente fica olhando o nosso passado, as coisas ruins, e a gente deixa de avaliar as coisas boas que a gente fez e as coisas boas que a gente tem feito atualmente. Então, o convite da nossa reflexão atual é: nos perdoemos, aceitemos o jeito que a gente é, o nosso estado evolutivo, vamos levantar a cabeça e seguir em frente, porque Jesus está por nós. Possamos ter aí uma grande semana, um grande abraço a todos e fiquem com Deus.